Renato, nesse vídeo, creio que seja muito interessante se pudéssemos falar sobre grandes grupos de hospitais veterinários, fusões e aquisições, consolidação, IPO, etc. Vamos em frente nesse assunto? Vamos, Márcia. E eu creio que as questões mais importantes são aquelas que interessam ao destinatário desse vídeo, que é o veterinário ou empresário. Primeiro, né? É uma boa ideia vender minha empresa? Será que vão pagar o preço que eu acho que ela vale? É melhor fechar uma negociação agora, deixar para depois, ou já deveria ter fechado, porque as condicionantes eram mais favoráveis? E uma última pergunta é assim: se ainda não me procuraram, é melhor eu ir atrás deles? Interessante essas perguntas. Então, dá uma visão geral sobre o tabuleiro de xadrez das consolidações dos grupos veterinários e me traz também as premissas da tese de consolidação. Ou seja, por que é interessante consolidar empresas de serviços veterinários. Bom, então os grandes grupos, né, no Brasil hoje são Petcare, Petescobase, o Ivetes, o Veros, o VFP com a Mais Pet, Vetcor, Grupo Santa Vida, Bivetes, e tem outros também interessados nessa consolidação, que é o Pet Love, Henrichine, Aidex e outras grandes empresas de Pet Tech e de Pharma também. E aí a tese que muitos desses grupos iniciaram as suas atividades, então a tese ela está fundamentada numa questão lógica e tem lastro para isso que a gente vai relatar. Mas qual que é o lastro, né? Qual que é a tese? A tese é assim: as clínicas são pequenas, pulverizadas e pouco organizadas. Se você comprar dezenas delas e reorganizar as compras, né, dos insumos e o administrativo, você vai ganhar margens significativas nesses negócios. E se ainda introduzir um plano de saúde, isso vai gerar alta recorrência de clientes. É a tese do buy and build, ou seja, compra e consolida, que elas valerão 2,5 vezes mais. E aí os marcos, né, principais que a gente pode relatar é um internacional e outros dois nacionais. O internacional é o IVC Evidência, a tese mais poderosa do mercado veterinário. No Brasil, então, nós temos outros dois marcos, né? A validação estratégica da Mars dentro do Pet Care e o marco 3, o IPO da Pets e os movimentos subsequentes, pós-IPO, né? Então, mais ou menos em 2010, 2011 e 2012, começou então um grande esforço de consolidar o clínicas do IVC Evidência. Isso gerou taxas sucessivas de sucesso. Isso chamou aos olhos do mercado financeiro inteiro. Um caso bem semelhante é o caso do NVA nos Estados Unidos. E aí dentro do Brasil, então nós temos ali 2018, que é a entrada da Mars no Pet Care, e 2020 nós tivemos ali o IPO da Pets. Então, o mais importante é a gente conseguir enxergar com os olhos do final da década passada, porque foi quando surgiram alguns dos principais grupos, né? Então é importante a gente olhar com o olhar daquele histórico do que tentar enxergar com os olhos de hoje, tá? Que aí é o motivo do surgimento desses grandes grupos, uma parte deles, né? Então assim, o principal marco, né? O IVC Evidência. Lá no início então de 2010, 2011, 2012, existiu então um grande esforço de aquisição de clínicas pequenas no IVC, que é o grupo IVC no Reino Unido, e o Evidência na Europa, na Suécia. Várias clínicas foram adquiridas por múltiplos de EBITDA de 5 a 7 vezes. Entre 2013 a 2016 existiu um grande esforço de centralização das atividades de back-office, compras, né, consolidação das compras para obter barganha, unificação do RH, unificação de tecnologias, e isso trouxe um resultado em margem muito significativa. Antes
dessas clínicas fazerem parte do grupo tinham ali mais ou menos um EBITDA de 8%. Após essa consolidação e reorganização da parte administrativa, elas conseguiram ter 18% de EBITDA. Então, um ganho significativo. E aí, em 2017, teve ali o segundo valuation do grupo consolidado, onde já faziam parte ali 800 clínicas. E aí, o valor que foi negociado foi 16 a 18 vezes o EBITDA, sendo que as clínicas eram adquiridas em 5 a 7 vezes. Só que aí depois, um pouco depois de 2017, quando o EQT, que era o fundo que fazia o advisory desse IVC Evidência, trouxe então a Nestlé e o fundo Silver Lake e fizeram um novo valuation, que saltou para 12,3 bilhões de euros. Então, assim, que negócio que vale 9, 10 vezes mais em 17, 18, 19 anos, que vale tudo isso. Esse fato, como foi um fato muito estudado por muitas empresas, né, isso saltou aos olhos de todo mundo, que aí consolida, né, esse nosso entendimento em cima da tese, por que surgiram grupos veterinários no Brasil, né? Então, a fórmula era bastante, vamos dizer assim, objetiva. Então você organiza comprando muitas clínicas de bairro, centraliza em rede, reorganiza as partes administrativas, centraliza o comando também, que aí você compra as clínicas baratas e consegue vender por 2,5 vezes maior alguns poucos anos depois. Então isso aconteceu de fato no mercado internacional. E aí vamos entender o seguinte: na década passada, então em 2018, também entra, né, o Mars dentro do Pet Care. Ao adquirir, né, e centralizar o controle sobre o Pet Care, o negócio foi fortemente direcionado para alta complexidade, pronto-socorro 24 horas, com uma entrega de serviços, né, entrega de valor a preços premium. Sob a ótica de finanças corporativas, esse movimento validou a tese de que a premiumização e a sofisticação da medicina veterinária no Brasil possui um terreno muito fértil e replicável. E aí o marco 3 foi o IPO da Petz, né? Lá em setembro de 2020, onde ela foi lançada na Bolsa Brasileira com um preço acima da expectativa, né? Então já foi uma euforia geral. A resposta do Petz, né, foi consolidar, então, depois do IPO, uma rede inorgânica de hospitais veterinários sobre a bandeira Seres. Para quê? Para gerar alta recorrência dos clientes, blindá-los e atrair margens mais altas para dentro da rede, porque só vender produtos, margens voláteis, preços muito baixos, serviços veterinários, criaria esse upgrade. Então, durante alguns anos, isso fez muito sentido. Então, imagina tudo isso acontecendo nesse período aí da década passada, isso saltou aos olhos de todo mundo. Mas e daí, Renato, essa tese ainda está em vigor hoje? Os grupos consolidadores estão pautados nessa mesma tese? Eles utilizam esse aprendizado que obtiveram no IVC Evidência? Que eles estão mais ou menos pautados em cima da tese inicial, né, utilizando ali o IVC Evidência como parâmetro. Qual é a diferença? Na tese inicial não existia plano de saúde, porque uma das maiores vantagens, o conjunto de vantagens da tese inicial do IVC e até do NVA e de outros países também, outros grupos, é que clínicas altamente fragmentadas e desorganizadas, na hora que você consolida, você obtém ganhos, basicamente ali integrando o administrativo. Uma das
também premissas com relação a outros tipos de negócio voltados à saúde, como por exemplo hospitais humanos. A diferença do mercado veterinário, que foi uma das premissas, é que é um mercado veterinário bastante desregulamentado, com pouca presença de planos de saúde, e uma vez que tem pouca presença de plano de saúde, não existe imposição governamental em relação às regras de negócio. E também não tem coisas do tipo tabela do SUS, por exemplo, como nós temos aqui no Brasil. Então, cada um escolhe o seu preço. Isso era uma das grandes vantagens da tese inicial. Então, esse é o primeiro ponto que os grupos brasileiros não estão necessariamente pensando nessa hipótese inicial. Então, é uma primeira questão, uma primeira mudança, né? Agora sim, voltando aos modelos, né? O Mars Pet Care é um modelo muito consistente, racional, né? O único ponto é que ele não cresceu tanto. Apesar de ser o maior grupo veterinário do Brasil, ele é muito pequeno em relação ao mercado como um todo. O Pets, ele se tornou uma grande frustração, na verdade, porque foi um recorde lá no IPO, fez uma série de movimentações, né, rede seres, consolidação de serviços, etc. Só que em 2023, no final, até o início de 2025, o Sérgio Zimmermann, que é o fundador, né, do Pets, ele precisou tomar algumas medidas do tipo recomprar uma boa parte das ações, porque elas estavam perdendo valor, estava deteriorando. Então, em setembro de 2023 até janeiro, fevereiro de 2025, que foi esse período, ele comprou as ações, recompondo o seu portfólio a R$4. Então ele captou a R$13,90, R$14 e recomprou a 4. Isso foi bom do ponto de vista moral, mas muito ruim do ponto de vista de negócio. Então isso também criou aí algumas, vamos dizer assim, alguns obstáculos, né, de entendimento dos grupos de consolidadores, porque as premissas iniciais mudaram drasticamente, fora a questão da informalidade hoje, né, no mercado veterinário, que do ponto de vista do dono, informalidade é dinheiro no bolso. Do ponto de vista de um grande grupo, é um grande problema, ele não pode ter isso. E a informalidade, na hora que você equaciona e torna um negócio altamente formal, você destrói margem, né? Você destrói resultado, destrói lucro, né? Então, essa é uma das mudanças, né, onde vale a pena considerar para poder entender qual que é a movimentação desses grupos. E eles não estão crescendo na velocidade que gostariam. Até mesmo a questão do plano de saúde é uma coisa que não virou, né? Não está virando na velocidade que eles gostariam. Então esse é um ponto importante. Esses são pontos importantes, aliás. Legal, é importante entender com profundidade o cenário de consolidação. Mas e daí, quais são os próximos passos, Renato? Eu diria assim que os próximos passos, eles estão relacionados às perguntas iniciais desse vídeo, né? Puxa, faz sentido eu vender? Vamos pagar o preço que vale, que eu acredito que vale? Eu diria assim, se te fizerem uma oferta de 5 a 7 vezes os múltiplos de EBITDA, vale a pena você entender se você vai ter uma participação quando o negócio ele valer mais, até inclusive contratualmente, né? Se ao consolidar ele pode valer de 16 a 18 vezes e você eventualmente pode ter uma contribuição significativa como gestor, como cotista, não mais o dono único, né? Mas ao atingir esse esforço, se você pode ter um pedaço maior nas cotas remanescentes do seu próprio negócio que você acabou de vender, quando ele valorizar. Segundo ponto, né, é você entender se realmente o plano de saúde ele vai evoluir, vai trazer receita recorrente, clientes, ele vai ajudar a crescer o seu próprio negócio, para poder então entender se a tese está validada. Caso contrário, isso pode ser um grande problema, né? Então esse e tudo está indicando que os planos de saúde estão evoluindo muito pouco, né? E um
terceiro ponto também, faz sentido você manter esse relacionamento, né, com esse pessoal dos grandes grupos, porque mesmo que você não feche negócio agora, faz sentido você manter a porta aberta para eventualmente participar de uma rodada de negociação no futuro, né? Porque de alguma forma eles vão tentar encontrar saídas para poder continuar crescendo, que é um caminho que eles não tem como fugir muito disso, né? Então eu diria que esses 3 pontos são os próximos passos. Bom, então estamos trazendo aqui alguns apêndices desse vídeo para poder complementar a análise. Bom, então vou informar aqui uma primeira aparente inconsistência, mas você provavelmente vai entender depois porque que talvez foi feito dessa forma. Então, o VFP com a MaisPet divulgou em abril, na revista Exame desse ano, um valuation de 415 milhões depois da fusão com a MaisPet, né? E em que está pautado esse valuation? Primeiro assim, receita projetado para 2026, antes da fusão, 44 milhões, somando as duas empresas, calculado ali em fevereiro do início desse ano, tá? Receita projetada para 2026 após a fusão, 155 milhões, e tem ali uma série de requisitos aí para poder atingir esse número, mas 415 milhões é o valuation. Cálculo A: 44 milhões de faturamento projetado para esse ano, que nem estamos no meio ainda, vezes 18% de EBITDA, 7,92 milhões por ano. Para conseguir atingir 415 milhões, então os múltiplos utilizados foram em 50 vezes, 50 anos de lucro operacional. Cálculo B: 155 milhões vezes 18%, 27,9 milhões de EBITDA no ano, então múltiplos de 14,9 vezes, né? Então, qual que é supostamente a inconsistência? Ele deu duas informações aqui, que são receitas projetadas, então ele não tem ainda nenhuma das duas, nem os 44 milhões, nem os 155 milhões. E ele já está projetando que ele supostamente tem 18% de EBITDA, que pode ser que não tenha. Mas o fato é que já foi informado, ele já estabeleceu um preço publicamente. Então existe uma inconsistência aqui, mas vamos entender na sequência por que talvez ele fez isso. Então nós fizemos aqui um quadro, né, chamado de probabilidades de fusões ou aquisições. Essas informações estão baseadas na estrutura de capital que é público de todas essas empresas, todas as informações em fontes secundárias, né, revistas, jornais, meios eletrônicos que estão informados pelas próprias empresas na internet, e em função disso, então nós utilizamos o Notebook LM para poder estruturar esse quadro e conseguir enxergar com isso as probabilidades, né, de fusões ou aquisições. E aí o quadro talvez mais interessante, que é esse onde a gente mostra em amarelo alguns pontos, onde as probabilidades, né? O Ivetes compra VFP mais PET, probabilidade altíssima. O Ivetes compra Bivetes, que é uma estrutura, uma startup, né? Onde está ali a Shoa, está ali a Rabelo com o César e outros empresários no meio de franquias, ainda bem devagar, né, a expansão, mas tem informações públicas aí onde a probabilidade do Ivetes eventualmente comprar o Bivetes, fazer uma boa oferta, altíssima. Petcare comprar VFP mais PET, altíssima. Verus comprar VFP mais PET, altíssima. Petlove comprar o Verus, alta. E aí Petlove comprando VFP mais PET, altíssima.
Então, dessas várias combinações possíveis, dá para entender que a noiva mais bonita é VFP mais PET. E nesse sentido, né, a questão ali de um valuation superestimado tem ali uma razão, talvez ali como um barganha de negociação por alguns fundamentos, né? E esse número expressivo aí de matérias que estão saindo nos jornais do VFP mais PET é para que realmente esteja ali na frente da vitrine, né? Então tem aí talvez alguma estratégia sendo desenhada pelo VFP mais PET. E aí nós também temos aqui uma combinação de cenários para você também pensar, né? E pensar no seguinte aspecto, né? Uma possibilidade é você vender o seu hospital e tentar parar de trabalhar. A segunda possibilidade é você vender uma parte do seu hospital e continuar trabalhando no próprio negócio, né? Outra possibilidade é de você vender uma parte do hospital, continuar trabalhando no negócio e eventualmente vender o resto depois de um tempo ou recomprar. E aí eu vou explicar as premissas, essa visão, tá? Então, quadro 1, né? Você vende o seu hospital por 7 vezes o EBITDA, recebe um pedaço agora e o resto depois. No decorrer do tempo, então existe uma possível valorização. Depois de um tempo, seu hospital é revendido por 16 a 18 vezes o EBITDA. Essa diferença, você vai ter um pedaço dessa valorização caso você continue trabalhando no negócio. É uma cláusula de contrato, um aspecto de negociação, e isso é bem importante, tá? Mas a respeito da possível valorização, então vamos para o quadro aqui 2. Como que vai valorizar? Vou ter economia e vou ter possível aumento da receita. Qual que é o ponto, né, que existe hoje? Possíveis economias. Você consegue reorganizar a questão dos veterinários, a questão da equipe, você consegue ter equipamentos que vão gerar mais eficiência, você tem a questão de comprar melhor. Então, esses são as pautas para gerar possíveis economias. Com relação ao aumento de receita, você tem basicamente, que é o mote que está sendo utilizado hoje, que é plano de saúde. E aí então é importante na negociação escrutinar essas duas coisas. O possível aumento de receita baseado em plano de saúde, isso vai funcionar de fato e de que forma? Porque se tivesse de novo vingando o plano de saúde no Brasil, ninguém estaria vendendo a R$1, R$7, R$24, não estaria. Você sabe que a saúde do animal ao longo da vida gasta-se muito mais do que essa média mensal, mesmo com coparticipação, etc. Então é importante entender essa conta, né? Então, e assim, o que estão dizendo muito, vários desses grupos estão dizendo que o lucro operacional de um plano de saúde, ele está mais ou menos 43% de EBITDA. Só que assim, qual que é o histórico que eles têm? Clientes há menos de um ano, talvez clientes até menos de 6 meses, e aí eles estão calculando esse EBITDA. Porra, mas o animal nem começou a utilizar direito o plano de saúde. O histórico, de fato, do lucro de um plano de saúde, ele está muito referenciado na medicina humana, onde eu olho um paciente ao longo de 10, 15 anos. No caso de um animal, talvez seria numa questão aí de 5 a 7 anos, né? Até talvez 10 anos. E aí sim, com base nos pagamentos mensais e no consumo de saúde desse animal ao longo de todo o período, eu consigo me certificar qual é o lucro operacional. Porque o lucro operacional em cima de um serviço que você ainda não usa, é óbvio que a margem vai ser muito alta. Então eles não têm histórico ainda suficiente para poder dizer que o lucro operacional de um plano de saúde é um determinado valor. Então
é importante escrutinar esse entendimento de como que vai ser aumentado, como que a receita vai aumentar. Sobre as possíveis economias, tem várias iniciativas, mas você já sabe que no seu negócio existe um pouco de informalidade, existe defasagem na remuneração da equipe, e aí o melhor cenário seria aumentar um pouco, né, a remuneração do veterinário e não diminuir. Então, esse é um ponto importante sobre economias. Um outro aspecto, né, que é o seguinte, que o pessoal fala que o ganho de economia em compras, né, é alguma coisa ali por volta de 8 a 10%. Só que assim, vamos refletir o número, tá? Quanto que representa compras de insumos e medicamentos no seu centro de custo? Provavelmente alguma coisa ali próximo de 14 a 15% do total de despesas que você tem. Então, vamos refletir, é 10% de ganho de economia de uma conta que para você, no seu hospital, representa 15%. Quanto que é 10% de 15%? É 1,5%. Então, vamos enxergar com frieza essas questões que estão sendo passadas. Então, o ganho de economia, não sei se é tão grande, tá? E aí, assim, temos aqui, né, as taxas básicas de juros, o custo do dinheiro é muito mais alto. No caso do Brasil, esse custo do dinheiro ele pode estar retardando as ofertas de compra nesse momento, porque se coloca no lugar de um investidor, o que é melhor? Eu colocar o meu dinheiro em tijolo cimento de um hospital, ou colocar num aparelho caro de diagnóstico por imagem, esperar 10 anos para esse negócio ele dar payback, ou é melhor colocar o dinheiro no mercado financeiro a 14,5% ao ano, né? O custo do dinheiro ele baliza várias decisões. E aí que eu volto na questão da sua negociação, né? Onde você está vendendo, por exemplo, um pedaço do seu hospital, passa-se alguns anos e aí você vende o restante. Só que, olha só, se você está vendendo o seu negócio hoje por um determinado valor, vai passar um tempo, vai ter a valorização. Você acredita que a valorização ela vai acontecer em função das questões estratégicas que eles estão tomando de decisão. Então, acredito que vai valer. Depois de um tempo, ele não quer me pagar essa valorização de 16% a 18%, sendo que ele me negociou a 7%. Beleza, então eu posso colocar uma cláusula de recomprar o meu hospital, já que ele não quer me pagar a valorização. Por quê? Como assim? Se você não quer pagar a valorização que vai ter ao longo do tempo, então eu tenho que ter uma condição de recomprar o negócio. Veja só, você poder comprar o seu próprio negócio depois de 5 anos ou restante, né, as cotas que foram vendidas, você compra pelo mesmo 7 vezes o EBITDA de um negócio que valorizou, você economizou dinheiro ao longo do tempo, você vai pegar um negócio que vale mais em cima dos mesmos múltiplos que você negociou, então você tem uma tendência de recomprar o seu negócio de volta valorizado. E aí, então, você tomando a decisão também como alguém do mercado financeiro, talvez possa ser um bom negócio negociar agora. Então, se não querem pagar a diferença, tem que existir uma outra prerrogativa de negociação para favorecer a sua decisão depois de um tempo, para que fique, vamos dizer assim, em condições iguais de decisão, tá bom? Então, finalizando esse apêndice.